viram seu pai ali evangelizando, ganhando almas, né? Cheio do poder de Deus, sendo usado tremendamente por Deus, e sentiram o desejo também de serem assim. E elas tinham então dons do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa essa vida de Filipe, né? O testemunho de Filipe na Bíblia é importantíssimo para nós. Então, na lição de hoje, o comentarista, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, da CPAD, comentou então a lição e nós temos aí, na primeira parte, evangelista ganhador de almas. Nós temos no tópico 1, definição, tópico 2, o evangelista no Antigo Testamento, no tópico 3, o evangelista em o Novo Testamento e no tópico 4, o evangelista na era da igreja cristã. Na parte número 2, nós temos aí atributos de um evangelista. Tópico 1, amor às almas. Tópico 2, conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3, espiritualidade plena. E tópico 4, disponibilidade. Na parte 3, nós temos o trabalho de um evangelista. Tópico 1, proclamação do evangelho. Tópico 2, apologia da fé cristã. Tópico 3, integração do novo convertido. A introdução então diz: ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. Nesse sentido, você e eu somos evangelistas. Isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos, em todo tempo e lugar, o evangelho que salva, liberta e redime plenamente o pecador. Todavia, não podemos esquecer o obreiro chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico. Nesse caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de almas eventual, mas alguém que proclama o evangelho de forma concentrada, metódica e com objetivos bem definidos. Vejamos, pois, quem é o evangelista, esse obreiro tão essencial à expansão do reino de Deus. Então, todos nós fomos chamados para ganhar almas, todos nós devemos evangelizar, todos nós devemos praticar a evangelização. Todos nós devemos ter resultado na nossa vida prática dentro do reino de Deus. Nós somos chamados todos para ganhar almas. O objetivo da igreja é ganhar almas. Você pode fazer o que quiser na igreja, mas faça para ganhar almas. O objetivo tem que ser esse. Para haver união da igreja, é preciso um objetivo único: ganhar almas. Aí vai existir união, vai existir um trabalho eficiente. Então, todos devem ter consciência disso. Todos devem evangelizar, todos devem ganhar almas. Agora, existe um cargo dentro da igreja de evangelista, que são pessoas separadas para fazer o quê? Um trabalho evangelístico. Então, ele vai coordenar esse trabalho, ele vai fazer o estudo desse trabalho, ele vai colocar em prática esse trabalho. Então, ele pode ser um líder de evangelização dentro da igreja. Agora, existe o evangelista que é chamado por Jesus, dado à igreja, que ele tem em si um ministério de evangelista, ele é capacitado pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, que vão ajudá-lo nessa tarefa. São equipamentos importantíssimos para essa tarefa. E todos sabem que ele foi chamado por Deus. Todos sabem. Às vezes até a liderança não o reconhece, às vezes até ele não tem um cargo, às vezes nem diácono ele é, mas todos sabem que ele é um ganhador de almas. Ele foi chamado para isso, foi capacitado por isso. Deus mostra: eu te chamei, eu capacitei, eu escolhi. Então, ele tem um trabalho específico, ele é um ganhador de almas. Ele não é aquela pessoa que ganha uma alma por semana e tal. Não, é aquela pessoa que todo dia ele ganha almas. Ele tem um chamado para isso. Ele tem uma sede. Assim como tem a comida que sacia a fome, a sede dele é ganhar almas. Só se sacia se ele ganhar almas. Se ele levanta de manhã cedo, ele já está pensando em ganhar almas. Qualquer lugar que ele estiver, ele está ganhando almas. Ele tem fome, sede de ganhar almas. Não tem jeito. Em qualquer lugar que ele estiver, ele arranja uma situação e ele vai ganhar almas. Foi chamado por isso. Está no DNA dele, vamos dizer assim. Então você enxerga essa pessoa, você sabe que existe essa pessoa. Né? Eu conheço uma pessoa que é assim, né? Chama Clebson Bandeira, o pastor Clebson Bandeira. É um evangelista chamado por Deus,
capacitado pelo Espírito Santo, e é uma pessoa que é difícil ele passar um dia sem ganhar uma alma. Na última cruzada que foi feita em Imperatriz, foram mais de 1000 almas que aceitaram Jesus. Ele estava ali na coordenação, em todo o trabalho ali de orientações, e ele foi o pregador, e animado para ganhar almas, faz um trabalho toda quinta-feira no Templo Central de Imperatriz, com esse objetivo. Nós ajudamos ele ali, toda quinta-feira estou ali com ele, orando pelos enfermos, doentes, e as pessoas que vão aceitando Jesus toda quinta-feira tem ali conversão de almas. Nunca houve uma quinta-feira que não houvesse conversão de almas. Então, é um trabalho que ele faz, é uma pessoa chamada mesmo, nós vemos um ministério dado por Cristo. Então veja só, é um trabalho de um evangelista. As igrejas todas têm uma pessoa lá. O que é preciso fazer? É preciso enxergar essa pessoa, é preciso ajudar essa pessoa, é preciso orientar essa pessoa, é preciso o quê? Apoiar, muitas vezes, financeiramente essa pessoa. E ela vai desenvolver, então, esse ministério dado por Cristo. E vai crescer, e vai ganhar muitas almas. Então, existem muitos e muitos evangelistas. Todos os crentes são evangelistas porque pregam o evangelho, ganham almas. Agora, existem também os evangelistas com cargo, nome de evangelista na igreja. Mas são raríssimos os evangelistas que têm um ministério, que têm a chamada e a capacitação que vem de Deus e colocado na igreja para esse trabalho. São raríssimos esses evangelistas com ministério de evangelista. Então você veja Efésios 4:11, você vai ver lá o ministério evangelista. É um dom de Cristo. Existem os dons de Deus Pai, existem os dons de Cristo, existem os dons do Espírito Santo. Então isso aí é um dom de Cristo, é uma pessoa que Jesus dá para a igreja. E o Espírito Santo capacita essa pessoa com dons espirituais. Parte 1, então, evangelista ganhador de almas. Se a nossa principal missão é ganhar almas, é inadmissível uma igreja desprovida de evangelistas. Sem esse ministério, a igreja definha e perde a sua mais preciosa razão de ser. Então, se a primeira missão da igreja é ganhar almas, então a igreja não pode ficar sem evangelistas. A igreja deve ver quem são esses evangelistas, ajudá-los, apoiá-los no trabalho de evangelização. Senão, o que ocorre? A igreja para de crescer, para de ganhar almas e passa a perder membros ao invés de ganhar. Porque até os crentes que não evangelizam ficam satisfeitos quando existem pessoas se convertendo, aí vê a igreja crescendo. Então, na parte 1, evangelista ganhador de almas, temos aí tópico 1, definição, tópico 2, evangelista no Antigo Testamento, tópico 3, evangelista em o Novo Testamento, tópico 4, evangelista na era da igreja cristã. Tópico 1, definição. A palavra evangelista é originária do termo grego euangelistes, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação. Efésios 4:11, Atos 8:6. Então, o evangelista aí, esse evangelista, que é chamado, vocacionado aí, capacitado para fazer a obra de um evangelista, o trabalho de um evangelista. Então, este homem, nós encontramos em Efésios 4:11 aí, bem específico esse ministério, é evangelista. Então, é uma pessoa chamada, escolhida por Cristo, dada à igreja. E essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo para fazer essa obra específica de ganhar almas. Tópico 2, o evangelista no Antigo Testamento. A palavra hebraica que designa o portador de boas novas é bazar, que, entre outras coisas, significa mensageiro e pregador, como está em Isaías 49, 52, 7. Em hebraico, a palavra evangelho é besorá, que também significa boas notícias, a exemplo de sua congênere em língua grega. Então, no Antigo Testamento, aí onde tem mensageiro, a palavra é bazar, é um pregador, um mensageiro, que traz o que? É boa notícia, o evangelho, que é a palavra besorá, boa notícia, evangelho que deveria estar escrito aí. Então, aquele que prega boas novas,
aquele que prega o Evangelho. Então muitas vezes nós vamos ver a tradução com outra palavra, mas o correto seria isso. Então vemos em Isaías 40, versículo 9, dizendo o quê? Anuncias boas novas. Então onde está escrito aí boas novas, deveria estar escrito anuncias o Evangelho. Então aí deveria estar escrito o quê? Tu, ó Sião, que anuncias o Evangelho, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias o Evangelho, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui o vosso Deus. Em Isaías 52, 7, então deveria estar escrito, olha, conformosos são sobre os montes os pés do pregador que prega, que anuncia o quê? O Evangelho, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então a palavra aí deveria estar escrito Evangelho, mas a nossa tradução diz aí boas novas. São sempre boas novas, você já sabe, é uma pregação do Evangelho. Existe o Evangelho pregado no Antigo Testamento, que é o Evangelho pregado a respeito da vinda do Messias, né? E o último que pregou sobre isso aí foi João Batista. Então, o último profeta que pregou a respeito da vinda de Jesus para nascer na terra como homem e morrer na cruz, né? Então, o último foi João Batista. Depois de João Batista vem o quê? Agora os ministérios. Aí um profeta agora é um profeta que vem trazendo mensagens futurísticas, vem trazendo revelações de coisas ocultas, né? Então, existem agora os profetas do Novo Testamento, viu? O ministério profeta existe, assim como existe o profeta, existe o apóstolo, existe o evangelista, tá? Existe aí o pastor, existe o mestre. Então são o quê? Ministérios. Então existe o profeta do Novo Testamento. Basta você ver aí, Barnabé, né? Era profeta, está lá, Atos capítulo 13, estavam reunidos o quê? Profetas e doutores. Basta você ver aí, profeta Ágabo, previu uma grande seca por todo o mundo, previu uma prisão, tudo isso aí é uma revelação, é um profeta, viu? O profeta Ágabo é um profeta do Novo Testamento. E você vai ver vários profetas aí, é só procurar, Atos dos Apóstolos está cheio, vários profetas, tá? Nós temos hoje? Temos. O problema é que estão sufocados por um ministério que tomou conta do dinheiro, tomou conta da igreja, manda, desmanda, faz o que quer e não reconhece os outros ministérios. Com certeza, para não dividir a renda financeira com outros ministérios. Tópico 3, o evangelista em um Novo Testamento. Na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Filipe, Atos 21, 8. Todavia, conforme podemos observar por todo o livro de Atos, a igreja como um todo agia e reagia evangelisticamente, haja vista a dispersão dos crentes de Jerusalém. Por onde passavam, anunciavam as boas novas do reino. Atos 8:4. Então nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, o início da igreja. É importante você ler esse livro. De preferência, leia todo mês esse livro. Sua vida vai mudar. Tenho certeza disso. Então nós vamos ver que toda a igreja, ela agia, se comportava, todo o pensamento, o desejo deles era o quê? A evangelização, era ganhar almas. É evidente que não havia só um evangelista, o evangelista Filipe, não. Mas na Bíblia, o primeiro reconhecidamente com esse ministério dado por Cristo, não é dado pela igreja, dado por Cristo, reconhecido como um evangelista, foi Filipe. Então Filipe tinha um ministério realmente dado por Cristo, como está em Efésios 4:11, ministério de evangelista. Então era um homem que, além de ganhar muitas almas, Deus o usava tremendamente em sinais, prodígios e maravilhas. Era a confirmação de Deus do ministério de Filipe. Tópico 4, o evangelista na era da igreja cristã. A história da igreja cristã mostra que em todos os reavivamentos, o Espírito Santo destaca a evangelização como o principal evento da igreja. Haja vista o ministério de Wesley, Daniel Begg, Gunnar Wing e Bernard Johnson. Ore para que o Senhor da Seara continue a despertar a igreja
ao novo avanço evangelístico.